Querido Jesus, Obrigado. que graça, que alegria está em nossa alma nesse instante, por este grande privilégio que o Senhor nos concede de poder estarmos mais uma vez meditando sobre a sua tão preciosa e poderosa palavra. Somos absolutamente dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, não somos capazes de fazer nada sem a Tua graça, misericórdia e bondade sobre nós. Toma direção de nossas vidas, todos os nossos irmãos e irmãs que também compartilham conosco desses estudos bíblicos, e que o Senhor possa nos dar mais uma vez uma boa palavra, um bom ensino, segundo a sua vontade, para que todos nós que estamos falando aqui e os que estão ouvindo lá, sejam todos edificados segundo a sua tão preciosa palavra. Assim pedimos, Senhor, e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meu querido professor. Essa é mais uma aula, o IBD de cara a cara. E nesse momento nós estamos iniciando aí a aula de número 6, Conselhos Gerais. Tenho um grande privilégio, uma grande honra de ter aqui ao meu lado o meu querido e ilustre professor Samuel Barros, nosso comentarista aqui, que vem nos ajudar com esse comentário bíblico, teológico. Pastor, meu querido. Bem, pastor Gerson, uma honra estar mais uma vez com vocês aqui. Nossos amigos, irmãos, né? Que alegria poder estar mais uma vez com vocês compartilhando da palavra de Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Amém. E a aula de hoje, como a gente já havia falado, então, a aula de número 6 dessa lição, estamos estudando a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. E a lição de hoje, Conselhos Gerais. O nosso textuário se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 28, que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. E a verdade prática, o comentarista da lição nos traz o seguinte pensamento: o pastor precisa cuidar das ovelhas do sumo pastor com o mesmo zelo com que cuida da sua família. Olha aí a chamada do nosso querido pastor Elinaldo Renovato de Lima acerca do pensamento, da verdade prática desta lição. Então vamos tratar aqui de conselhos gerais, os conselhos acerca do rebanho do Senhor, e ele fala que o pastor ele precisa cuidar das ovelhas do sumo sacerdote ou do sumo pastor da mesma maneira, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a devida atenção com que ele cuida da sua própria família. A minha família, minha esposa, nossa querida irmã Ana, minha pequenininha, eu amo e cuido muito mais do que estivesse cuidando da minha própria vida, professor Samuel. E se um dia o Senhor Jesus nos conceder de pastorear uma igreja, esse conselho aqui do pastor Elinaldo Renovato, ele já nos serve de um norte, de um objetivo, de uns ícones a respeito de um ministério, de qualquer aspirante, de qualquer pessoa que queira o ministério. Cuidar do rebanho, do sumo pastor, como se estivesse cuidando da sua própria família. Já essa verdade prática já é um grande pensamento para nós estar iniciando essa aula. Sim, e esse tratamento é bem similar entre a igreja, entre a relação entre irmãos na igreja e a relação que temos em casa com a família, é essa mesmo a ideia de Deus, né? A gente pode ver até mesmo pelo modo com que nós chamamos as pessoas na igreja. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, minha irmã. Então, é esse elo de família que é para existir. E Jesus era assim também. Ele tratava as pessoas como se elas fossem da própria família dele, com os sanguíneos dele, como se fosse. Uma vez alguém chegou e foi elogiar Jesus, né? Ele considerou como mãe e irmãos aqueles que ouviam a palavra dele. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses que ouvem a minha palavra. Então ele tratava as pessoas assim. Então quando eu trato alguém assim na igreja, o meu irmão, alguém como se ele fosse minha irmã ou meu irmão, eu não gosto que fale mal daquela pessoa, não é mesmo? Não é meu irmão. Embora, mesmo que a gente tenha um irmão, eu tive uma irmã bastante agitada em casa, né, e tudo, e quando alguém falava mal dela, eu ficava muito bravo.
é minha irmã, você não pode falar assim da minha irmã. Então, eu posso falar, você não, né? Porque nem quando os irmãos brigam, né? Eu posso bater nele, você não pode, né? Exatamente. Então, essa relação de irmãos mesmo que deve existir, devemos nos tratar assim, com essa consideração de família mesmo, a família de Deus. Amém. E vamos então iniciar, professor, nessa lição? Logo então, como introdução, o apóstolo Paulo está muito preocupado com uma questão muito importante, mais importante do que teologia, mais importante do que seminários teológicos, mais importante que exegese, olha aí, mais importante que hermenêutica para um pastor, mais importante que psicologia para um pastor, mais importante que tudo. O que, irmão Samuel? O trato com as pessoas. E o que vai adiantar um obreiro? É bem preparado, ele consegue fazer uma introdução do João 1 em grego. E aí? Mas não tem aptidão para lidar com gente. Lidar com as pessoas. Ele é um pastor, é um rebanho, então vai lidar com as pessoas o tempo todo. Então, os pastores devem focar muito nisso, no lidar com pessoas, tratar pessoas. Então, o apóstolo Paulo vem aqui fazendo esse cuidado com o rebanho, separando grupos de pessoas a que Timóteo vai lidar com eles. Lidar com os anciãos. Tem gente que tem um bom discurso na igreja e até se adaptam em lidar com determinados grupos. Tem gente que fala muito bem com os jovens, e só com os jovens. Quando ele for pegar no culto à noite que tiver alguém de 70 anos, 80 participando do culto, ele não consegue entender que no contexto dele não está só o jovem na frente dele, né? Então, enfim, essa preocupação, esse modo diferente de lidar com cada grupo na igreja. Com o adolescente é de um jeito, com o jovem é de outro, com o ancião é de outro. E Paulo aconselha o Timóteo a se relacionar bem também com os anciãos. Ele fala para até a forma como Timóteo fosse repreender esses homens era diferente também. Enfim, se relacionar, e a lição fala assim, tem que se relacionar bem com os membros de diferentes idades. E se relacionar bem com membros de diferentes idades, então logo um pastor não pode ter um grupo predileto na igreja. Um pastor não pode ter seu pregador predileto, né? Tem tantas pessoas na igreja, ele só chama aquele para pregar. Você está errado, meu irmão, né? Você tem 40 pessoas na sua igreja, é só o seu queridinho que prega, mano? Como que fica isso, né? Só aquela irmã que canta, não é mesmo? Então não dá, o pastor não pode ser assim. Ele não pode, qualquer um pode montar a panelinha na igreja, menos o pastor. Não tem como, é um obreiro, ele tem que se dar bem com os diferentes membros de diferentes idades, com todos eles na igreja. E mesmo porque ele está cuidando, como já foi falado, da ovelha do sumo pastor. Eu acredito que o pastor que assume uma congregação, que assume uma igreja, um rebanho e vai pastorear, ele, além do preparo bíblico, além do preparo teológico, além do preparo, como o professor Samuel está dizendo, acerca de uma exegese, hermenêutica, ele tem que ter algum curso, professor Samuel, voltado para a área de humanas, porque ele está lidando com pessoas, alguma coisa de recurso humano, para entender, porque é viável, ou procurar algum curso preparatório, como lidar, como falar com pessoas, como o senhor está falando, a abordagem com o jovem não é a mesma abordagem com o senhor de 70 e tantos anos. Ele tem que saber estar na mesma linguagem com todo mundo. E um preparo, isso aí é muito importante. Exatamente. Então, ele tem que ter essa preocupação, o lidar com todos na igreja. Óbvio, irmão Samuel, mas tem gente que é complicado. Claro que tem, é normal. Não quer dizer que você vai sair beijando a igreja inteira, abraçando todo mundo, não é isso. Mas mesmo as pessoas na igreja que são diferentes de você, que pensem diferente de você e tal, ela não é um monstro. Uma vez num certo lugar, não digo onde, pode estar me assistindo aí, né? O pastor chamou de rebelde um grupo de irmãos na igreja. Por quê? Porque os irmãos discordaram dele. Misericórdia. Não pode discordar. Não pode mais. Né? Quer dizer, que absurdo. Censura. Discordou.
discordou. Não pode discordar. Quando eu falo, não pode discordar. Não quer dizer, então, cuidado, tem que saber lidar com pessoas diferentes. A igreja é um lugar misto, tem gente de tudo quanto é classe social, e é isso que Paulo vai dizer aqui. Ele fala aqui dos anciãos, né? Não era só dizer que o pastor não deve corrigir, nem disciplinar os mais velhos, porém, né, em vez de repreender o mais velho, solicite-lhe, apela a ele como se ele fosse seu pai. Olha aí, conversar com uma pessoa mais velha como se ela fosse seu pai, não é mesmo? E o pai nem sempre nos escuta, né? Corrige. A gente corrige o pai, mas o pai às vezes não aceita. Difícil o pai aceitar a correção de um filho mais novo. Certo. O mais velho pode ser assim também. Então, com um jeito, né? Com um diálogo mais respeitoso e tudo, é preciso cativar essa classe e lidar com ela. E Paulo fala assim, como se ele fosse seu pai, né? Seu pai, sua mãe, o modo de tratar a esse grupo de pessoas. Então, na aula de escola dominical, o professor tem que saber lidar com esse grupo também, um grupo da terceira idade. Não fala melhor idade, esse termo é ridículo, parece um bullying pejorativo. É muita forçação de barra. O irmão está na melhor idade, a mãe levanta com o marca-passo do lado, e isso é melhor idade, né? Fala a terceira idade, não tá bom. As próprias pessoas que estão lá em cima, nessa idade, eles falam que não é a melhor idade, é uma fraqueza só. Pelo amor, é muito assim, um eufemismo inútil, sabe? A pessoa está na idade avançada, está lá na cadeira de roda, ele está na melhor idade. Não, na melhor não está, ele está na idade, mas não está na melhor, essa não é a melhor, né? 90 anos aí, pelo amor de Deus, não é terceira idade, né? Esse termo melhor idade é um termo muito estranho, que não combina com a situação, né? Então, aí o professor vai dar aula para o grupo da terceira idade, vai dar aquela aula, irmão, você tem que, olha, irmãos, eu vou dar um link aqui para vocês fazerem um download de um vídeo, pelo amor de Deus, irmão. Ele vai balançar a dentadura na boca. O que é isso? Download, que é isso? O que é o download? É algum irmão que vai empregar aqui? Então, a própria atividade que você vai colocar para esse grupo de pessoas, ela tem que ser também diferente também. Tem que ter uma abordagem diferente para esse grupo tão especial, tão abençoado de pessoas. Na igreja que eu não vou pregar por aí, é muito comum, domingo passado, pregando na minha igreja domingo passado, eu vou cumprimentar sempre as pessoas mais velhas. Eu cumprimento, eu olho no olho, eu aperto a mão, eu olho, eu me preocupo com a opinião deles, né? E é interessante, a gente tem que é assim que a gente aprende, respeitando e corrigindo também o mais velho, mas como se ele fosse seu pai, não é mesmo? Mas o meu ponto de referencial em toda a congregação que eu passei, professor Samuel, sempre foi os irmãozinhos de cabelo branco. Por quê? A irmão Gerson não sabe tudo. É muita coisa para aprender com esses irmãos. Tem irmãos que vem na nossa escola bíblica dominical, o professor Samuel conta de um exemplo de que ele disputava com a irmã para ver quem chegava primeiro na escola dominical, que a irmã todo domingo ela estava lá. Eu perdia direto para a irmã Sula, rapaz. Eu chegava meia hora antes, ela já estava aqui. Não quer dizer, é um exemplo para nós dessas coisas. A gente aprende muito. Tem que aprender muito, né? Então é isso mesmo. Essa classe, a classe da terceira idade, e mais uma coisa, o brasileiro está vivendo mais agora. Sim. É uma classe que está poderosa aí. Ela está ficando cada vez mais forte, mais exigente, mais assim cuidadosa, está se cuidando mais. Antigamente você vê uns irmãos aí de idade já de 60, 70, irmão, com um vigor, com uma vontade de fazer, com uma garra, que a meninada aí de adolescentes não tem, não dá conta não é mesmo? Então, mesmo com a idade avançada, eles têm gás e têm vontade de fazer. Mesmo Paulo aqui, olha aí, com uns 70 anos de idade por aí mais ou menos, e querendo fazer a obra de Deus, pedindo para trazer o João Marcos para ele, porque era útil para o ministério. Paulo tinha projeto missionário ainda, mas não fez porque não deu tempo, mas tinha lenha para queimar ali ainda, mesmo com a idade avançada que ele tinha. Então, muito respeito às cãs, né? A experiência desses homens e mulheres de Deus aí, enfim. E depois ele fala aqui sobre as viúvas, professor Gerson. E daí Paulo usa uma palavra estranha, ele fala assim, as que verdadeiramente são viúvas. E sempre quando ele fala essa expressão, as viúvas, ele fala assim, as que verdadeiramente são viúvas, Paulo se refere à viúva, mas ele restringe, ele funila a um tipo de mulheres diferentes na igreja.
E alguém já pergunta, mas e aí, o que é uma verdadeiramente viúva? No próprio capítulo aqui do livro, da carta de Paulo aqui a Timóteo, ele vai especificar ponto a ponto, verso em verso, como são essas viúvas. O Finis Dake, ele faz uma lista de 14 características dessas mulheres que Paulo considera como verdadeiramente viúvas. E eu queria ler para vocês verem, porque essa expressão, na sua classe vai ter essa pergunta. Com certeza vai falar assim, mas como assim verdadeiramente, o que é uma verdadeiramente viúva? Aí Paulo fala, então ele coloca ali, sem filhos ou descendentes, verso 4. Desamparada e em necessidade, verso 5. Espera em Deus, verso 5. Persevera noite e dia em orações, não vive em deleites, 6. Irrepreensível na conduta e na vida, 7. Tem pelo menos 60 anos de idade, isso já está no versículo 9, e da idade também, olha aí, o que você entender quem são essas viúvas que Paulo está falando ali, né? Ter sido mulher de um só marido, é o verso 9. Tem umas viuvinhas aí. Esse tal de laque é terrível. Tem um poder, não, né? Tem umas irmãzinhas que é viúva, mas tá saidinha, coloca a roupa da neta para a igreja, não é? Tá tudo colado, não é? A idade está avançando, né? E aí estica aqui, estica ali, fica até estranho. Aí tem um versículo que fala lá que as mais novas tem que tomar exemplo com as mais velhas. Exatamente. Jeito, né? Então tem umas viúvas aí que tá precisando, né? De olhar aqui as viúvas que o Paulo está falando. É porque eu sou uma viúva, a mulher tem um namoradinho já, namorado, elas falam, hein? A idade tá lá com 60, né? Eu tô com namorado e namorada, isso é hora de... Que é isso? Eu tô ficando, o que você tá ficando? O velho não fica, velho para, aí não dá mais, né? Não fica, aí parou, né? Então vamos ver o que é a viúva mesmo que Paulo fala aqui. Né? Tem testemunho de boas obras, é o verso 10 agora. Olha, estamos vendo que são essa verdadeiramente viúva. Criou os filhos, foi hospitaleira, serviu aos santos, aliviou os sofrimentos e praticou toda a boa obra. Aqui estão as 14 características destas que Paulo fala verdadeiramente viúvas. Então, às vezes a pessoa é viúva, mas tem uma bela estrutura financeira. Não é para essas que Paulo está falando. Perfeito. Né? Viúva, tadinha, coitada, viúva, mansão, os parentes em casa. Pensão do marido. Então, calma, não é essa viúva, né? Viúva desse presidente lá, aquelas pensões que não acaba nunca, depois passa dela para outra vida, não acaba nunca, meu Deus. Essas pensões são 5 bilhões de reais por ano que filhas e filhos de servidores públicos arrancam dos nossos cofres todos os anos. É a nossa lei, né? Então, quando Paulo fala aqui de verdadeiramente viúva, cuidado, tá aqui a própria lista dessa qualificação que Paulo coloca, e no próprio texto ele vai citando ponto a ponto para você entender quem é essa viúva que Paulo está falando aí. Até a idade ele dá a idade, ele fala tudo certinho. Então, são essas viúvas, cuidado com as viúvas na igreja. Quem são e tal, como que elas estão, né? Como estão essas viúvas? Estão sendo assistidas? Estão sendo cuidadas, não é mesmo? A igreja primitiva tinha um cuidado com as viúvas, né? Tinha até um grupo que separava ali as cestas para elas. Os diaconatos surgiu por causa das viúvas. Correto. Então, às vezes, a gente não liga muito para a viúva. O pobre e o viúvo na Bíblia é a coisa que Deus briga mesmo. Deus exatamente, Deus vai para cima das viúvas. Ele tem promessas especiais para a viúva. A mãe do Moody teve 14 filhos, diz o livro Heróis da Fé. Orlando Boyer conta isso. E ela era viúva. Então, você vê, ela criou todo mundo na igreja. E a Bíblia dela, diz o Orlando Boyer no livro dele, é guardado até hoje, professor Gerson. E as pessoas falavam para ela quando ela ficou viúva: dá seus filhos para o orfanato, entrega eles a alguém para cuidar. Ela não deu os filhos, ela criou todo mundo e deu muitos pastores ali, né? O Moody foi um deles, mas Moody tinha um irmão que eu nunca vou esquecer o nome dele, Samuel. Então, ele também era um pastor. Então, o Moody tinha um irmão com esse mesmo nome.
E a Bíblia dela estava grifado um texto bíblico. Quando for achar a Bíblia dela, entrou para a história, tudo, a biografia do Moody. O Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Então a Bíblia dela está lá grifado o texto, dizendo ali, ó, deixe as suas viúvas e eu as conservarei em vida. A outra classe que Paulo também fala para Timóteo aprender e saber ter cuidado para lidar com eles, era os ministros fiéis, os obreiros fiéis. Há que ser reconhecido, não é mesmo? O cuidado com essa liderança, com os seus parceiros. Pastor não é pastor sozinho, ninguém dirige igreja sozinho. Observar as pessoas, agir com justiça, com equidade, né? Apoiar, reconhecer o valor de cada um, né? De cada obreiro, de cada companheiro, de cada parceiro, reconhecer o trabalho e mostrar o quanto era importante para aquele trabalho. Não era assim que os grandes generais da história faziam antes dos seus combates? Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, dizem os seus biógrafos que quando eles passavam na frente das suas tropas, para os generais, eles iam jogando os caras para cima. Você é importante, aparece nesse exército, eu preciso de você. Você é o melhor, né? Você é o melhor flecheiro que eu tenho aqui. Você é o melhor combatente, você é o melhor soldado. E valorizava. Os caras iam para cima, meu irmão. Só um já matava logo 100 com um elogio desse. Humano pelo canto da boca. Só um já matava logo um 100. Então, porque eu vi isso de um comandante, de um general e tudo, isso tinha um valor muito grande para o soldado, para aquele que estava combatendo ali. Então, ser reconhecido, né, por eles. Às vezes tem obreiros que não gostam às vezes eu tive um obreiro, ele falou assim, ele não gosta de elogiar as pessoas. Ele fala que se elogiar estraga. Então é um princípio, mas é um princípio muito vago, mal muito pensado, tênue, muito fino, muito frágil até. Porque pode ser que um elogio estrague uma pessoa, mas o Osborne escreve um livro chamado A Arte de Relacionar-se com as Pessoas, e ele fala, e o autor fala bem assim, a autora do livro fala bem assim: para cada uma pessoa que se estraga por causa de um elogio, 10.000 pessoas se estragam pela falta do elogio. Então, se um elogio pode estragar a falta do elogio pode estragar muito mais. Multidão. Então, vamos elogiar, reconhecer, dizer esforço e tudo mais. O nosso autor coloca assim: sabemos que os líderes acabam sendo alvos de críticas. Isso não é um problema. Ser alvo de crítica não é um problema, porque essa é a coisa mais normal do mundo. Se não quiser. Ainda mais hoje, pelo amor de Deus, né? Se você não quer receber crítica, então não sai de casa. E vão criticar ainda. O cara não sai de casa. Não é? Verdade. Então, não tem que você faça hoje que você não recebe crítica. Você agora tem que aprender a lidar com essas críticas. Quem está criticando? E o que está falando? Parar para ouvir, entender. Porque às vezes a crítica, essa questão de crítica construtiva, crítica destrutiva, toda crítica é construtiva, não tem crítica destrutiva. Mas a crítica pode destruir se você ceder para ela. Mas se acontece uma crítica, a crítica ela é negativa, ela não está fundamentada numa verdade, isso não pode destruir você, não é mesmo? E a crítica, na verdade, é feita por alguém que entende muito do que está fazendo, não é mesmo? Imagina um dia o pastor Antônio Gilberto, um pastor Claudionor de Andrade, um Marcos Tuller, um César Moisés, um pastor Caramuru, chega e fala: ô Gerson, me permita fazer uma correção numa aula que você ministrou lá? Ô Samuel, você me dá uma licença, eu queria fazer uma correção numa citação. Eu vou falar, pelo amor de Deus, por favor, me fala o que foi que eu fiz que eu não faço mais, não é? Porque é uma honra receber uma crítica, uma correção de uma pessoa bem instruída que sabe muito mais que a gente. É uma honra, não é mesmo? Então, agora, isso que você vê no Facebook por aí, não é uma crítica, isso aí são criticadores.
são pessoas que têm mania de criticar. É diferente. Você não vê os filmes, as obras de arte, os livros, quando são escritos, eles colocam embaixo, aplaudido pela crítica, aclamado pela crítica, né? Porque os filmes que vão lá pro troféu lá em Hollywood, eles colocam o filme para rodar lá, enfim, e sentam um monte de crítica numa sala enorme. E senta todo mundo. Que é para descer a lenha mesmo. E fica ali, fala, fotografia ruim, o som, a roupa ficou boa, legal, roteiro ruim, mas o som foi bom. Aí vão avaliando, no fim junta tudo aquilo ali e fala, o filme que teve a melhor nota na música foi esse aqui, olha aí. Mas quem que fez isso? O crítico. O cara que sabe, né? É isso que estamos falando. O perito no assunto, né? O perito. Então, ser alvo de crítica é uma delícia. Muito bom. Quando você faz uma coisa, ninguém fala nada. Fala, o que aconteceu? Ninguém não falou nada. É o famoso chuchu. Não tem gosto de nada. O chuchu, ele pega o gosto do que estiver perto dele. Não é? Chuchu, ninguém critica, ninguém aponta. Calma, alguma coisa está errada, porque não causou nada, ninguém comentou e tal. Enfim, quer dizer, a crítica, ser alvo de crítica é muito bom, é bênção de Deus, não é mesmo? Ainda mais quando você está fazendo um trabalho sério para Deus, é melhor ainda, é a aprovação de Deus na sua vida, não é mesmo? Então, lidar com as críticas aí. Perfeito, professor Samuel. E no caso aqui, o segundo bloco, o trato com o presbitério, ele vai falar da acusação contra os presbíteros, a repreensão aos presbíteros e o cuidado com a saúde. E aí ele vai tratar de uma classe específica dentro da igreja, Sim. o presbitério dentro da igreja. Vamos aprender uma coisa muito importante aqui. Neste ponto, a gente vai. Paulo está ensinando Timóteo o que fazer quando um presbítero faz alguma coisa errada, né? Quando um obreiro faz alguma coisa errada, quando um líder faz alguma coisa, como que a gente vai fazer? A gente vai lá e arranca ele do cargo dele, não é mesmo? Assim que a gente faz? Quer dizer, então ele está ensinando. Então, ele fala assim: não aceites a acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. É um toque, não é mesmo? Não pode uma pessoa chegar e levantar uma palavra contra um presbítero, contra um obreiro, né, de uma forma geral, só aquela pessoa falando, não é mesmo? Se aquela pessoa fez alguma coisa errada, né, aquele presbítero, aquele obreiro, ela deve ser corrigida. Mas daí, no caso aqui, o presbítero precisa então dessa testemunha estar junto. Nunca na sua vida, em nenhuma situação, eu peço a você, pelo amor de Deus, nunca converse com uma pessoa mais poderosa que você sozinho. Eclesiasticamente falando, você precisa de um respaldo, de um apoio, de alguém junto de você para testemunhar e observar aquela conversa. Existem maus obreiros, então maus presbíteros, mas nunca você pode conversar com ele sozinho, porque perante uma congregação a palavra dele vai ter mais peso que a sua. Vai ser muito mais fácil ele falar que você fez alguma coisa errada, né, do que se você for falar também, quem que vai acreditar? Então nunca converse com ele sozinho. Então Paulo já fala aqui: não aceite nada, uma coisa contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Tem que ter alguém junto aqui para testemunhar essa conversa. E quando um dirigente local faz alguma coisa errada, alguma coisa que você considere errado, você não pode também chegar repreender um pastor, né? Tem igrejas que eles reclamam do obreiro local, organizam em algumas pessoas na congregação e reclamam daquele obreiro junto à sua sede. O obreiro local vai falar assim: isso é rebeldia, não sei o que tem. Então, a gente tem que entender uma coisa: é errado fazer isso? Em último caso, se todos os meios de comunicação
entre o ofendido e aquele presbítero, ou aquele pastor, ou aquele obreiro, se todos os níveis de comunicação foram se perderam, não tem problema nenhum você apresentar essa situação para o superior dele, porque ele é superior. O formato, eu digo agora, da Assembleia de Deus é um pastor local, dirigente local, e por cima tem um pastor presidente. O pastor presidente não está sozinho, ele tem um grupo de pessoas que tratam com determinados casos que às vezes nem chegam ao pastor presidente. Então, não é errado. Se eu sou um pastor de uma igreja, alguém fica bravo com alguma coisa que eu fiz, tentou falar comigo, eu não andei brecha, eu tentei ofender, e essa pessoa ir reclamar de mim lá para minha sede, para o meu pastor presidente, essa pessoa não está sendo rebelde, não é mesmo? Agora, lá na presidência eu serei acionado, e daí, caso eu esteja certo, vem cá, preciso de testemunha para dizer se eu estou certo ou errado. Quer dizer, alguém vai ter que me assistir, não é mesmo? Mas não é errado, não é assim na empresa. O funcionário não está assim, o vendedor não atende mal, não é assim, não chega o gerente e chama a atenção dele. Então não é errado, não. O pastor local, o obreiro local, ou presbítero passa por alguma coisa e você levar essa reclamação para uma instância superior. Isso é comum em todo lugar, até no direito, né, pastor Gerson? É sempre assim. Aqui deu errado. O que ele vai fazer? Para o grau de jurisdição, ele tem que ter uma segunda opinião sempre. E se quem condenou lá não é mais o caso? O Joaquim Barbosa. Se foi ele que falou, olha, tá preso e tal, né? Aí você vai vir aqui na Vara do Sorocaba para refutar Não dá certo, professor Gerson. Tem que recorrer. Não dá. Porque está por cima de tudo. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona, né? O presbítero tem essa honra, né? Daqui fala sobre a dupla merecedora de dobrada honra, dupla honra, não é mesmo? E esse contexto aqui, na Bíblia, no Guia do Leitor da Bíblia, da CPAD, página 837, fala que diz respeito à expressão merecedores de dobrado, no contexto, parece querer se referir aos aspectos financeiros e de respeito. Então, o peso é muito grande para um presbítero, ele tem que saber disso, não é mesmo? É o peso, é a responsabilidade pessoal, física e também, na Bíblia colocou também financeiro. Mas o obreiro pode receber salário de uma igreja? Por que não? Ele não tem que comer? Ele não veste? Ele não tem. Só você que tem que se vestir? Né? Justo, né? Mas eu ouvi falar de pastor que ganha dinheiro da igreja para ser pastor. E vai pendurar ele na praça pública agora por causa disso, não é mesmo? Tem tanta gente que não presta, que ganha dinheiro por aí, roubando os outros. Agora um obreiro que se dedica integralmente na obra de Deus, se consagra, obreiro sério, falando de obreiro sério, né? Se dedica, se aplica, toma cuidado com a família, é prudente, é justo em sua gestão, né? Pelo amor de Deus, meu irmão, é merecedor, sim, está na Bíblia isso. Digno é o obreiro do seu salário, né? O bom obreiro, né? O bom obreiro, né? Então, a Bíblia também fala que não pode atar a boca do boi enquanto ele debulha, né? O boi está trabalhando ali, ralando, ele merece comer do que ele está ajudando a produzir. Não tem problema nenhum. É óbvio que esse pensamento que eu coloco aqui vai ser distorcido e mal interpretado pelas muitas neopentecostais por aí e também das nossas igrejas para forçar uma coisa exagerada, mas o princípio é bíblico, é que há o exagero. Enfim, agora a gente não pode deixar de ensinar o que a Bíblia ensina porque tem gente fazendo coisa errada, não é? Então aqui a gente falou dos cuidados com os ministros, né? Os cuidados com ministros fiéis aí na obra de Deus. Falamos sobre a acusação agora, né? Falamos sobre a acusação dele, a repreensão aos presbíteros, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também outros tenham temor. Aqui tem que tomar um cuidado, né? Essa coisa de repreender em aberto, enfim, cuidado por quê? Tem algumas coisas aqui. Nós mudamos nosso contexto agora. Então, a Bíblia tem que ter esse cuidado de aplicação cultural e de época, não é mesmo? Agora, se você for fazer uma repreensão hoje em dia
num púlpito, numa pessoa aberto, e aquela pessoa se sente moralmente ofendida por alguma coisa, injúria, meu irmão, difamação, cai um monte de processo. Caiu na esfera penal, né? Exatamente. Então tá mostrando, tá filmado, testemunha é o que não falta, né? E sempre vai ter alguém bravo com o pastor, louquinho para testemunhar contra, né? O problema aqui, professor Samuel, é que às vezes ficam presos na questão cultural. Hoje já não se faz mais aquela disciplina ao aberto. Então o pastor chama 2 ou 3 membros ali da congregação, até mesmo obreiros, pessoas que estão ligados à parte dos departamentos da igreja. O irmão entrou ali em pecado e chama aqui, irmão, esse irmão está entrando em disciplina a partir de hoje por causa desse problema e tal. Justamente por causa dessa questão de não expor a pessoa a vexatório e tal. Sim. Enfim, para incorrer mesmo, porque hoje o mundo, a lei, ela está de olho na igreja. Sim. E se der brecha, entra igual um rolo compressor, derrubando tudo. Agora, a questão do presbitério que o senhor estava dizendo, que às vezes é complicado você se opor a um presbítero, a uma pessoa que tem uma patente, uma função eclesiástica maior do que a sua, justamente porque o que eu vejo hoje, professor Samuel, é que estão separando obreiros com critérios diferentes. Pessoas que têm o título, mas ele não exerce a função. Ele tem o título, ele é um presbítero, mas ele não exerce a função. E a função que eu digo é assim: às vezes ele só tem o título, vai no dia de domingo, senta ali e não faz nada. O obreiro, ele precisa trabalhar, ele precisa exercer essa função. Como o senhor já disse que já em algumas ocasiões já aconselhou casais em casa. Ele não é um dirigente de congregação, mas ele está ali com o ombro debaixo da cruz do pastor e dando um respaldo para a congregação, que às vezes o pastor não consegue atingir o todo da igreja. Então ele está ali com o ombro debaixo da cruz e fala: pastor, vamos ali, aconselhou um grupo ali, aconselhou um irmão ali. Agora tem pessoas que trabalham, agora tem pessoas que não, a pessoa só tem o título. E aí que muitas das vezes estão separando errado obreiros, estão separando mal, escolhendo mal. E cabe ao dirigente local, né, ao líder local, acionar então incomodar essas pessoas mesmo, né? Incomodar no sentido de, e aí? Vamos trabalhar, gente. Aconteceu aí, né? Já combateram o bom combate, já acabaram a carreira e guardaram a fé, né? Tanta coisa para se fazer aí, não é mesmo? Então, está acionando essas peças, não é mesmo? Do grupo. Me permita, porque é legal, chega de domingo, bota o terno lá, bonitinho, a gravata, pintia o cabelo, passa o gelzinho no cabelo, põe o prendedor de gravata, pega a pastinha e senta no púlpito à noite. É chique, mas tem congregações aí que não tem obreiro. Então a gente tem que começar a pensar bem e olhar e vamos lá, gente, vamos trabalhar. A seara é grande, mas os ceifeiros parece que estão pendurando a chuteira. Tem que ser acionado, né? É duro que também tem aqueles que não algumas pessoas parece que pararam no tempo também, né? Se congelaram, parece o Dr. Freeze lá do Batman, ficou congelado ali e voltou tudo do mesmo jeito. O tempo mudou, as coisas avançaram, né? As coisas evoluíram de tal forma e tem que ir junto, ou vai junto ou vão te empurrar, né? Não é mesmo? Então tem que ter esse cuidado, né? O obreiro, o presbítero tem que entrar em ação, né? Ainda aqui da repreensão, ele fala, a Bíblia fala assim, o cuidado da repreensão, estamos falando aqui, né? A Bíblia fala assim, que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Enfim, tem que tomar cuidado com todas as aplicações, né? Para não tomar cuidado para ferir alguém, ofender alguém e tudo mais, né? Evitar, usar palavras assim, palavras, não deixar de repreender, mas não humilhar ninguém também, não é mesmo? Às vezes um presbítero pode se sentir desestimulado, se por acaso um obreiro ficar desestimulado, se por acaso o pastor local sempre chama a mesma pessoa para fazer alguma coisa.
desestimula. A pessoa fica assim, puxa, vou fazer aqui, cara, né, não faço nada, então pode às vezes desestimular, né? Então é importante o pastor local usar todo mundo que está ali em cima, não é mesmo? Usar todo mundo. Você canta aqui, você vai. Equidade, né? Distribui essa oportunidade para não ficar aquele grupo fechado ali mesmo, somente, né? Professor Samuel, só para concluir aqui, Manda. ele coloca aqui, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. E a palavra aqui, aos que pecarem, né? E eu, numa reunião de obreiros, eu já citei isso aqui, pastor Cordeiro, né? O pastor do nosso campo. E ele dizendo, olha, irmão, se você é membro de uma congregação e você vier cair, pecar, você volta, tem liberdade, depois de cumprir um período ali de disciplina e tal, você volta a ter a liberdade na igreja, comunhão e tudo mais. Mas ele estava falando para o obreiro, foi numa reunião de obreiro que ele disse, ele falou assim, agora, se você for obreiro, se você for pastor, não peca, porque se você pecar, você perde o seu ministério, você é manchado, parece que fica o opróbrio mesmo, como diz aquele provérbio, que ele mancha mesmo. E é uma realidade, né? O cuidado, um obreiro, ele tem que ter cuidado com tudo, tem que saber até subir no ônibus, não é mesmo? Sim, ele vai subir no ônibus, às vezes, aí vem uma moça que está ali atrás, ela vai subir. O cavalheirismo diz que primeiras damas, mas a moça vai passar ali e ele vai subir no ônibus, a moça está com a saia curta ali tudo, né? O cavalheirismo diz assim, primeiras damas, mas o cuidado agora com a obra de Deus, com a sua moral, diz para ele, vou na frente, porque até subir aí vai subir aquela moça lá, aí ele vai já é deselegante, né? Eu nunca deixei moço passar na minha frente, e às vezes tem moço que não sabe disso, e grosseiro. Não, eu estou fazendo o certo, está tudo para fora aí, eu sou homem. Não é, tudo aparecendo aí. Aí agora vai subir aqui bem na minha frente, então, não, eu vou na sua frente, eu não vai passar na minha frente. Então, não vai, pode chamar de grosso o que for, não é mesmo? Mas assim, são cuidados que tem que ter, me preservar. Tudo já está tudo aparecendo, agora vai aqui, eu vou olhar, porque é o instinto, é a natureza e tudo. Já está, então, muito cuidado. Está muito claro, olhai por vós e por todo o rebanho. Primeira coisa, cuida de você. Não está nada cuidar da igreja. Irmão, a igreja, olha isso. Ele não cuida de si, não cuida dele mesmo, né? Então cuida de você, de si mesmo, né? O que eu faço? Eu lembro quando é no ponto fraco. O que eu faço para me preservar? Sim, cuida de você. E da Paulo fala para Timóteo em outra ocasião, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Porque fazendo isso, olha aí, isso aqui que eu estou te mostrando, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Olha isso. Então, cuidar da gente mesmo, né? Cuidar de si. Opa, vou cuidar de mim aqui. Minha agenda, embora ela seja corrida em algumas situações, mas tem muitas ocasiões que eu risco ali, não marcar nada, é aqui, preciso me cuidar, preciso me atualizar, estou aqui, minha família, Sofia lá, enfim, minha esposa, então, cuidar de si mesmo. E agora que tem a nenenzinha? E agora com a Sofia em casa, indo para 9 meses, né? Então, é isso mesmo, tem que olhar por vós e por todo o rebanho, né? Cuidar de si mesmo e depois cuidar do rebanho. E ele fala da saúde também. E aí vem a saúde, não é mesmo? Aí Paulo dá aquele conselho que, pelo amor de Deus, né? Até hoje está aí essa feijoada mal cozida, né? A gente fica aqui discutindo porque Paulo falou para Timóteo beber o vinho e tudo mais, mas qual o detalhe? Eu falo um pouco sobre isso. Eita, qual o detalhe? Vai ser uma bênção, então não perco qual o detalhe. Tá certo, professor Samuel. O bloco de número 3, então, conselhos gerais. Aos que não respeitam a sã doutrina, é um subtópico muito importante. Ele vai falar também conselho aos que querem ser ricos e conselhos aos ricos. Então,
vamos lá, aos que não respeitam a sã doutrina, e tem conselho aqui. E na igreja de Éfeso já tinha falsos mestres que resolveram disseminar falsos ensinos, né? Espalhando palavras que não tinham fundamento bíblico, eram aquelas fábulas infindáveis, coisas que nunca terminavam, espalhando tudo aquilo ali, né? Não respeitavam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É o ensinamento puro, genuíno da palavra de Deus, né? Aquilo que é biblicamente bem fundamentado, né? Então Paulo fala dos que não respeitavam a sã doutrina. Tinha esses lá na igreja também, né? A igreja, a autêntica noiva de Cristo, mantém-se fiel às Escrituras, pois é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Mesmo então a igreja não pode ser conivente com falsas doutrinas, né? Ser compartilhadora de falsas doutrinas. Temos que ser ligados com a doutrina bíblica, com a sã doutrina, com a palavra de Deus, não é mesmo? E esses que não respeitam a sã doutrina, que se sintam deslocados, não é mesmo? Eu não estou no lugar certo, não é mesmo? Eu estou tentando disseminar aqui, mas estão discordando de mim. Vão discordar sempre de você, né? Porque nós queremos a verdade, a doutrina bíblica, a palavra de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Então cuidado com esses falsos mestres que estão por aí, né? Espalhando doutrinas assim, falsos ensinamentos, falsos mestres, disseminando os falsos ensinos no meio da igreja também. Então essa é a orientação quanto aos que não respeitam a sã doutrina. E depois Paulo fala também sobre os que querem ser ricos. É aquela velha frase, querer não é poder, meu irmão. Não é mesmo? Todo mundo quer ser rico. Eu também quero ser rico. Eu também quero. Você quer, senhor? Eu vou. Não. Não Não quer ser rico, não? Riqueza, que pobre. Também não. Tá com Agur, não, velho? É isso, Agur fez isso, né? Ele reconheceu, Senhor, eu não quero a riqueza, mas também não quero a pobreza. Né? Mantém-me na minha porção acostumada. Eu quero o suficiente, eu quero o necessário, eu quero o necessário para mim, para o meu sustento. Ter tranquilidade. Ter tranquilidade. Exato. Então, mas aos que querem, e esse querer não é poder mesmo. Riqueza é um dom. Tem gente que não tem dom para ser rico. Não tem dom. Eu vejo que a pessoa ela luta, e isso aqui, professor Samuel, quando ele vê aqui, essa disseminação, vamos dizer assim, essa prostituição da sã doutrina, essa adulteração da sã doutrina, para melhor dizer, e ela acaba ligando no segundo bloco, porque começa a anunciar um Cristo que vai fazer você ganhar na loteria. Vem para Jesus que amanhã você joga na Mega Sena e você se torna rico. Vem para Jesus que você vai comprar um carro zero. Vem para Jesus, você vai morar num condomínio fechado. E os testemunhos vêm, né? Depois que vim para essa igreja, já tenho meu apartamento, tenho 2 empresas, 4 carros na garagem. Quer dizer, esse evangelho, isso é evangelho, né? Isso aí que é evangelho. Agora o evangelho de Jesus, vem para Jesus que você vai ter a vida eterna, ninguém está querendo mais. Né? Então o desejo e quer ter a todo custo. Então é um dom, irmão. Tem gente que não tem. Você ganha 1,5 por mês, eu ganho 2, eu ganho 3, já está enrolado com conta, sabe? Com dívidas e tudo. Se ganhasse 10, já está devendo mais ainda. Tem muita gente aí aparentemente bem de vida, muito rica, com a corda no pescoço, meu irmão. Vivendo de aparência, sabe? Não empresta só ostentando, não é mesmo? Às vezes tem uma empresa aqui, aí sonega imposto ali, fecha aquela empresa, abre outra lá com outro nome, quem devia lá ele não vai pagar, vai abrir uma outra agora. Então tem muita gente aí vivendo de riqueza, mas com dinheiro que nem é dele, não é? Então a Bíblia fala assim que é melhor você comer um bocado de pão seco num lugar onde tem paz. Não é? E é isso que eu... Não é mesmo? Que paz. Você poder deitar, falar, meu Deus, trabalhei, não tenho muito, mas o que eu tenho é fruto do esforço, da graça, da misericórdia de Deus. Outros têm muito dinheiro e também eu não gosto quando alguém fala assim, quero ver da glória a Deus na prova, quando a aprovação chega. Tem gente que consegue, irmão. É cada um. Para uns, ter muito dinheiro é um problema.
Para outros, ter pouco dinheiro é de cada um. Para outros não muda nada. Ele vai ter muito dinheiro e ele vai continuar sendo servo de Deus, não vai mudar nada para ele. Isso aí não é o Senhor da vida dele, não é mesmo? Para outros o apóstolo Paulo foi muito sábio. Paulo tinha recurso. Você acha que aquelas aulinhas com Gamaliel era de graça, meu irmão? Você acha que ele não pagava nada por aquelas aulas? Você está de brincadeira. Olha a cultura de Paulo, a sua história, a sua origem, a origem de Paulo, um homem da elite, um homem elitizado. Paulo, um eloquente, um homem da aristocracia da época, um homem extremamente instruído, da alta sociedade, sim, senhores, não é mesmo? E disse ele ainda, olha, ainda que eu desse toda a minha riqueza, você tem? Tem, ou você tem. Ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres e não tivesse amor, mas como assim? O senhor tem? Claro que eu tenho. Ele não vivia de dinheiro da igreja, ele se sustentava, ele dizia isso, não é mesmo? E ele foi muito claro, ele chegou numa certa altura que ele falou assim, duas coisas difíceis de aprender: sei ter abundância, só que tem uma coisa, eu sei ter abundância, eu sei que é chegar no banco e tirar o extrato e ver lá 50, 70, 80 mil reais. Eu sei o que é entrar num banco e 10 gerentes levantar para me oferecer um café. Não é? Eu sei tudo isso. Eu sei o que é a sociedade olhar, admirar, vir pegar um banco. Eu sei que é isso. Só que tem uma coisa, Paulo fala, eu também sei o que é padecer necessidade. Eu sei tudo. Eu sei estar por cima, sei estar por baixo. Eu não vou mudar meu caráter, minha linguagem, meu modo, meus valores de acordo com o lugar em que eu estiver. Mas de uns aí muda. Alguns muda o humor, não é mesmo? Então, cada lugar que ele está, ele tem um padrão, uma forma assim de lidar e de criar valores para as pessoas. Paulo fala, não, eu sei ter abundância e sei também padecer necessidades, né? Até dizer, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não é mesmo? Enfim, então o desejo de ser rico a qualquer custo. E nessa aí, irmão, começa a vir coisa errada. Aí já começa, comprou por 50, quer vender por 200, né? Aí o cara já vai jogar casca de banana no motor do carro, não é? Aí já vai querer vender Dudalina falsificada para os outros, não é? Então você não pode, irmão? Não pode. Usa uma camiseta, compra uma por 20 reais aí no Brás aí, na 25 de março, né? Na Facines lá, compra por telefone. Chega lá, aquela camisa bonita, não é Dudalina, mas tá valendo, não é? Não tem importância, né? Não pode colocar um negócio de marca, vai, glória a Deus por isso, né? Não pode andar de Jaguar, vai de Chevette mesmo, não tem importância não. Não é? Eu já vim para a igreja de trator, oxe, já vim para a igreja de trator, que delícia, dando glória a Deus, aleluia. Então, aos que querem ser ricos, né? Paulo repreende eles ali. E o conselho aos ricos, irmão. Aí tem uma outra classe. A classe rica na igreja também tem algumas dificuldades também. E sofre também, viu? Sofre. Rico sofre. Mas rico sofre, irmão Samuel. Sofre, irmão. Sofre também, porque tem coisas, irmãos, que o dinheiro não compram. Não é mesmo? A pessoa é rica, está preocupada, está ansiosa, não tem segurança. Então, uma pessoa rica tem, às vezes na igreja, por exemplo, uma pessoa muito rica conversava comigo um tempo atrás, muito rica mesmo, né? Conversava comigo e eu tinha liberdade para entrar em alguns assuntos, né? A pessoa tem muita confiança em mim. E ela me contava que uma das dificuldades dela na igreja, professor Gerson, é porque tudo que tem na igreja, os irmãos vão pedir dinheiro para ele. E acho que porque ele é rico, porque essa pessoa é rica, né? É uma mulher que eu falo. Porque ela é rica, ela tem que pagar tudo. Tudo que tem, vão lá. Aí vão na porta da casa, vão pedir dinheiro emprestado, vão querer que... Outro dia vão lá na casa da irmã e quer que ela compre um gás. Outro dia a gente vai na casa da irmã lá e fala, irmã, tá dando minha conta de luz lá. Pera, irmão, o que é isso? E aí agora eu tenho que pagar a sua conta de luz também, porque eu sou rico, eu tenho que pagar. Então, olha aí. Não é bem por aí. Então não é bem por aí. Então Paulo, ele ser rico é difícil, né? Não é brincadeira não, né? O pessoal brinca, mas o rico também tem suas dificuldades, né? Paulo aconselha aos ricos que não sejam arrogantes, não depositem sua esperança na riqueza, e ainda fala aqui embaixo, olha essa palavra, faça o bem, enriqueça em boas obras, né? E olha que mais também, repartam de boa mente, e por último,
sejam comunicáveis, conversem com as pessoas, lidem com elas, tratem com elas, tudo isso daí. Esses foram os conselhos que Paulo deu para as pessoas que eram ricas e congregavam na igreja de Éfeso. Aí tem uns aí que nem a paz do Senhor não dá. Não dá, pastor, não conversa, não olha e tal. Então Paulo fala, que graça, seja comunicável, se enriqueça também nas boas obras, não é mesmo? Isso daí, conselhos de Paulo para os ricos. Então aqui nessa lição de hoje nós observamos então, aqui fechei nossos comentários, Paulo ensinando Timóteo a lidar com várias classes de pessoas na igreja. A gente ficou aqui conversando e estudando também a palavra de Deus, bem leve, né? Falando então sobre como que devia ser o trato com os anciãos, como que era o trato com as mulheres idosas, as viúvas. Faltou falar das jovens, não citou aqui as moças, mas Paulo fala na carta. E qual que foi para as jovens? Ele falava assim, olha, tratem as moças como se elas fossem as suas irmãs, né? E Paulo fala assim, tratar as moças como se elas fossem suas irmãs, né? Com respeito, né? Tudo isso com muito carinho, respeito, consideração e valor. O trato com os líderes, né? A equipe de liderança, o valor do presbítero, o trato com ele, a acusação quando o presbítero faz uma coisa errada, né? A acusação contra ele, a repreensão com relação aos presbíteros, a forma como vamos repreendê-los, o cuidado com a saúde. Aí vem aquele conselho doido que Paulo deu, já vou falar sobre isso com vocês aqui. Conselhos gerais, né? Falamos sobre quando as pessoas não respeitam a sã doutrina, e vimos que a sã doutrina é a doutrina bíblica. O autor falou aqui, é a exposição sistemática, lógica das verdades extraídas da Bíblia, não é mesmo? Falamos da riqueza, se querem ser ricos, tudo mais, e fechamos com o conselho de Paulo aos ricos. E em cima de tudo isso a gente percebe que o quanto que o pastor da congregação, o líder que está aí arrebanhando, que tem um grupo de liderados, ele precisa estar corpo a corpo, ele precisa estar presente, ele precisa estar envolvido com a congregação. E eu sei que meu pai pastoreou por 23 anos, não se dá para agradar uma grande maioria, e nem o nosso Senhor Jesus Cristo agradou os seus irmãos, o povo para o qual ele veio. É por isso que essa graça foi estendida a nós, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então nem Jesus ele conseguiu agradar a maioria ou todos. O pastor também ele não vai conseguir fazer isso. Mas Paulo, ele nesse ensino aqui, ele tenta trazer aí um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, para que esse jovem obreiro Timóteo ele pudesse ali tratar com essas diversas classes que havia dentro da congregação. Porque fica esse conselho, que o povo antigo falava cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. A gente ouvia falar muito disso. Tem que ter. Às vezes a gente graças a Deus, o pastor da nossa congregação é um pastor muito acolhedor, muito arrebanhador, mas a gente vê aí pastores que eles não são mais pastores, eles são ministradores de culto. Ele vem domingo à noite com a sua pastinha, escuta muito por aí. Você que está nos assistindo pode nos confirmar isso. Ainda existe bastante pastores arrebanhadores com cheiro de ovelha, como o pastor presbítero Samuel. Estou profetizando pastoreado aí. Olha aí. O presbítero Samuel tem falado, mas a gente vê também muito se dizer que existe aí pastores ou dirigentes de congregação, ministradores de culto. Ele vem no culto à noite, dá abertura, dá oportunidade para o ciclo de oração, dá oportunidade para a mocidade, dá oportunidade para o coral, canta os trezinhos da harpa, dá oportunidade para o pregador, amém, tchau. Amém. Cumprir meu exercício pastoral. E não é isso. Essa lição ela vem nitidamente para mostrar que não é isso. O pastor ele tem que ver a necessidade da ovelha. O pastor ele olha para a ovelha, ele enxerga que a ovelha está com dificuldade, ele vê que um casal está com dificuldade, ele vê que um departamento está com dificuldade. E pastor, professor Samuel, é para tirar o carrapicho, é para dar pastagem, é para dar comida, é para mostrar o cajado sim, a vara sim, mas é também para arrebanhar. Porque a vara tinha essa função, né? Ele batia em cima para corrigir, mas não pode esquecer que a vara tinha aquele arco na ponta, né? E o arco era para puxar a ovelha de volta para perto dele. Não pode ser apacentar, como diz o outro, né? É apacentar. Então a vara era para bater, para corrigir. Por isso que ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam.
E a ovelha fujona, o pastor muitas vezes quebrava a pata dela para ficar ali com ele ali 3 meses com ela aqui no braço. Por isso que às vezes vê essas fotos da ovelha no braço do pastor, um monte de ovelhinha ali, é que aquela ovelha ali é a ovelha fujona, é a ovelha que não tem aquela identidade com o pastor. Então o pastor, ele trazia a ovelha para perto dele ali por 3 meses e depois soltava. E a ovelha, ela não saía mais. Por quê? Porque a ovelha perto do pastor, ela se identifica. O pastor perto da ovelha, ela se identifica. Isso a gente tem o contexto espiritual, mas também tem o contexto também do tratar do pastor com ovelha. Uma lição muito boa. Deus abençoe a sua vida por essa boa aula. Você, professor, que tem nos acompanhado, obrigado por estar aí. Eu vi uns comentários aí. Tem pessoas ainda descobrindo o EBD de cara a cara. E a gente está aí ampliando. Então, curta a nossa página, divulga esse trabalho, ore pelo professor Samuel, pela vida do professor Gerson, que nós somos encarecedores das vossas orações. Deus abençoe, meu querido. Amém, professor Gerson. Amém. Amém também para você, amigos, irmãos que compartilham conosco e nos prestigiam o seu tempo com essas aulas de Escola Dominical. Muito obrigado.